Sejam imitadores de Deus. Foi-nos ensinado desde o estado primordial que aquilo que é foi desejado até que fosse. William Shakespeare. Deus começou com um desejo dizendo: façamos o homem à nossa imagem. E é-nos dito que seremos perfeitos como nosso Pai é perfeito e santos como nosso Pai é santo. Portanto, seja o que for que Deus foi, quando sua obra for concluída, o homem deve ser. Somos ensinados a ser imitadores de Deus como filhos queridos. Então devemos descobrir como ele se tornou nós para imitá-lo. Parece que Deus vive como alguém possuído por um sonho. Jeremias nos diz: a vontade do Senhor não voltará até que ele tenha executado e cumprido os desígnios de sua mente. Nos últimos dias, você entenderá isso perfeitamente. Deus, recusando-se a voltar atrás, permanece perdido em seu sonho até que tenha executado e realizado os desígnios de sua mente. Se você quer que seu sonho seja realizado, imite a Deus, tornando-se totalmente possuído por seu sonho. Faça isso, e você também alcançará a realização do seu desejo, assim como Deus realizou e está realizando o seu sonho. Tenha um desejo intenso. Vista-o com tons de realidade e imite a Deus, vivendo como alguém possuído por um sonho. Como Deus, não se desvie até que você tenha executado e realizado as intenções de sua mente. Deus começou a boa obra em você, e quando Ele a completar no dia de Jesus Cristo, você refletirá a glória de Deus e terá a imagem expressa de sua pessoa. Se Deus não vai parar até que esse desejo seja completamente realizado, então você deve ser igualmente persistente. Independentemente das coisas em contrário, persista até que seu sonho seja completamente realizado. Veja a história de Jesus Cristo como o plano de redenção de Deus. Leia as instruções e descobrirá que é somente como o Cristo ressuscitado que Jesus se manifesta. Quando Judas perguntou: como você se manifestará a nós e não aos outros? Ele respondeu: qualquer homem que me ama guardará minhas palavras, e meu Pai o amará e viremos e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda a minha palavra, porque a palavra que eu falo não é minha, mas do Pai que me enviou. A Escritura é a palavra do Pai. Registrada pela primeira vez como expressões individuais do Senhor ressuscitado, cada visão é completa em si mesma. Sem nada nos parágrafos que indicasse sua ordem cronológica, os escritores escreveram uma história, que parece ser história, mas não é. Vou pegar um desses parágrafos, pois se encaixa em uma carta que recebi recentemente. Nele, ela diz: adormeci pedindo um entendimento mais profundo quando você apareceu como Cristo ressuscitado e me entregou o número 26. Tentei entender isso e só consigo chegar ao número 8. Se somarmos 2 e 6, teremos o número do Senhor ressuscitado. Foi no 8º dia, o primeiro da nova semana, que Cristo ressuscitou. Portanto, 8 estará sempre associado à ressurreição, à regeneração e ao número do Senhor, mas eu dei a ela o número 26. Existem 22 letras no alfabeto hebraico, das quais 5 são repetidas e chamadas de finais. Temos Kaf como 20, mas quando usado como final, torna-se 500. Men é 40, cujo valor numérico torna-se 600 quando usado como final. Nun é 50, e quando encontrado como final, é 700. Quando P é encontrado pela primeira vez, é 80,
mas como final se torna 800, pois seu tom não muda. O valor simbólico desta carta é a boca. Em sua forma final, é a boca de Deus. A palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, mas deve realizar o que proponho e prosperar naquilo para o qual a enviei. Você é Cristo, a palavra enviada da boca de Deus, como sua esperança de glória. Deus está fazendo de você sua imagem perfeita para possuir tudo o que ele possuiu, pois a palavra de Deus não pode voltar vazia. Essa é a boca que dei a essa senhora. Recentemente ela tem se perguntado por que, quando sabe algo intuitivamente, ela hesita em falar. Questionando-se, ela adormeceu e me viu como o Senhor ressuscitado, no momento em que dei a ela uma voz de autoridade para falar, independentemente do que os outros possam dizer. Somente o ressuscitado será visto. Eu posso te dizer, eu subi da terra e entrei no céu mais alto, mas você não saberá até que meu Pai o revele a você. Quando perguntado, quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles disseram, alguns dizem que João Batista voltou, outros dizem Elias, Jeremias ou um dos profetas antigos. Mas quando ele perguntou, quem você diz que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O ressuscitado então respondeu, carne e sangue não poderiam ter dito isso a você, mas meu Pai que estás nos céus, ele revelou a você. Muitos me dirão que amam o que eu ensino, mas se afastam, não acreditando no ponto de aplicação. Mas aqueles que realmente me amam, acreditam e aplicam minhas palavras. São eles que me verão como o Senhor ressuscitado. Eles reconhecerão um homem chamado Neville, não como um homem de carne e osso, mas como um padrão completo, pois o padrão que Deus colocou dentro de mim entrou em erupção. Se você ama a ideia de completar tal padrão, então você está apaixonado por mim. Não como carne e sangue, mas o Cristo que ressuscitou dentro de mim. Quando me manifestei para esta senhora, ela sabia que eu era Neville, mas ela também sabia que eu era o Cristo ressuscitado. Assim, tendo a mesma experiência que Pedro. Tendo ouvido e amado a mensagem, Pedro reconheceu o ressuscitado, enquanto outros a ouviram, mas, não gostando de contá-la, não tiveram a experiência. Muitos afirmam amar a Cristo, mas adoram um ícone na parede. Chamado a imagem de Deus, Cristo é o plano de Deus, que estava no princípio com Deus, quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem. Cristo reflete a glória de Deus e traz a imagem expressa de sua pessoa. Essa imagem é encontrada no padrão. Descrevi esta imagem de maneira mais cronológica do que é registrada na Bíblia. Conheço quem se apaixonou pela história que despertou em mim. Alguém que partiu em julho passado me viu como o Senhor. Outra senhora aqui me viu como o Senhor ressuscitado. Eles não me viam como um homem de carne e osso, mas como o Espírito, o poder e a sabedoria de Deus, levantados do mundo físico para o reino de Deus. Assim como Deus se iludiu e vive como alguém possuído por um sonho para realizá-lo, você não pode imitá-lo enquanto espera que a obra dele se complete em você. E se você for igualmente persistente em seu sonho, nenhum poder poderá impedir que ele se realize. Mas você não pode se desviar. Você não pode se desviar do sonho para ver o que os outros estão fazendo, ou o que eles pensam sobre isso. Você deve estar disposto a se perder, a ser possuído por seu sonho. Nenhum homem de carne e sangue é Cristo. Se alguém disser, eis aqui o Cristo,
o homem que está diante de você agora está cheio de fraquezas e limitações da carne. Amanhã esta senhora poderia saber de algum acontecimento desagradável em minha vida, mas não perturbaria o que ela viu e ouviu quando, em visão, ela me viu como o Senhor ressuscitado, e eu lhe dei a voz de autoridade. De agora em diante, ela terá coragem de falar quando souber intuitivamente que está certa. Agora, quando você experimentar Cristo e contar aos seus amigos, 99,9% deles irão virar as costas para você, porque eles vão te ver como um mortal com fraquezas humanas e você não vai impressioná-los. Mas não compartilhe suas experiências para impressionar alguém, mas para mostrar a verdade da palavra de Deus. Faça isso e haverá um remanescente que acreditará. Então você aparecerá para eles como Cristo ressuscitado. Leia as Escrituras com atenção e você descobrirá que ninguém o viu como Cristo ressuscitado até depois da ascensão, que ocorre enquanto veste o corpo do homem. Eu sei, pois no dia 8 de abril de 1960, ascendi, e a partir desse dia, tudo em mim mudou, embora eu esteja ancorado aqui durante o dia. Tendo sido visto como o Senhor ressuscitado em Nova York, São Francisco e em todos os lugares, por aqueles que estão apaixonados pela palavra que ouviram de mim. Eles amam a esperança que lhes ofereci de que, em um corpo de carne e osso com todas as suas fraquezas, existe um plano de salvação que despertará e se desenvolverá em todos. Esse plano é o Cristo que eles amam. Nenhum homem nascido do ventre de uma mulher é Cristo. Se houver outro Cristo além daquele que foi crucificado e sepultado dentro de você, ele é falso. E os falsos mestres o ensinam como outro. Cristo é o plano da redenção de Deus. Ele me deu a conhecer o mistério de sua vontade, que ele expôs em Cristo como um plano para a plenitude dos tempos. Cristo é a palavra que é una com o indivíduo que a pronuncia. Imite a Deus como um filho querido, tendo um sonho controlado. Faça uma imagem composta do que você deseja. Não peça a ninguém para ajudá-lo ou ser certo para você. Desejando que a vida seja plena, faça o que Deus faz. Faça um desejo e o possua. Não vire para a esquerda nem para a direita, mas persista, assim como Deus está fazendo, e nada pode impedir de você expressá-lo. Então, quando tiveres terminado a obra que viestes fazer, compreenderás que as fornalhas pelas quais passastes foram necessárias para te revelar como uma imagem que reflete a glória de Deus e traz a imagem expressa de sua pessoa, pois é dotado de vida em si mesmo. Tendo se tornado como um Deus, você terá herdado tudo o que Deus é. Em meu livro Ressurreição, compartilhei minhas visões em sua ordem cronológica. Não conheço nenhum outro livro, incluindo a Bíblia, que tenha dado essa forma. A Bíblia, em sua forma manuscrita, é uma série de parágrafos. Esses parágrafos foram usados para contar uma história, porque aqueles que foram testemunhas oculares estavam deixando este mundo de César. E se os eventos não fossem registrados, haveria apenas uma tradição oral e a confusão reinaria. Lucas começa seu livro dizendo: visto que muitos se comprometeram a compartilhar uma narrativa das coisas que aconteceram entre nós, por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, pareceu-me bem também escrever uma que preste contas ordenadamente a você, excelente Teófilo, para que você possa saber a verdade sobre as coisas das quais você foi informado. A palavra Teófilo significa aquele que ama a Deus. Lucas está escrevendo o seu relato ordenado para o indivíduo que, amando a palavra, entra no estado de Teófilo e vê o Senhor ressuscitado.
Ora, Lucas não pretendia fazer uma apresentação exata do material original, mas apresentá-lo melhor do que aqueles que o precederam na narração. Ele nos conta que muitos se comprometeram a compilar uma narrativa, mas temos apenas 4 registros. João nos diz que devemos nascer de cima, mas ele não traz nenhum simbolismo para isso. Mas por causa do relato de Lucas, o mundo tomou a história como fato. Acreditando que Jesus nasceu do ventre de uma mulher, eles acreditam que ele veio da mesma maneira mortal que todas as crianças. Com uma exceção, sua mãe não tinha marido. Lucas conta a história em seu estado normal, usando pastores em vez de reis, conforme registrado em Mateus. Os estudiosos de hoje estão convencidos de que os 3 reis mencionados por Mateus foram definitivamente inseridos. As testemunhas são 3 pessoas normais, não reis, e a criança é apenas um sinal de seu nascimento de cima, que pode acontecer quando você tem 50 ou 80 anos, e nada tem a ver com sua assim chamada aparição neste mundo. Ao caminhar na Terra como um indivíduo normal, natural, isso acontece. E quando isso acontecer, você simplesmente registra o evento ao lado da passagem paralela nas Escrituras. Peço-vos agora que se apaixonem pela minha mensagem de salvação. Cristo ressuscitou em mim. O Filho de Deus apareceu para me revelar como Deus Pai. Tudo é eu, pois não há outro. Eu sou o ser chamado Jesus Cristo. Eu sou o plano, a palavra que não pode voltar vazia, pois cumpri aquilo para o qual fui enviado. Acredite em mim. Apaixone-se por minha mensagem e Cristo se manifestará em você, e você também o contará. E aqueles que se apaixonarem por aquilo que tu dizes, na esperança de que isso se desdobre neles, terão a alegria de te ver como ressuscitado, porque no final só existe Jesus. Devido à natureza da graça que ele nos concedeu, temos diferentes dons. Há quem tenha o dom do apóstolo, outros o dom de profetizar. Alguns são professores, curandeiros ou operadores de milagres. Todos serão diferentes no reino, mas o dom em si não é merecido. Não é seu devido e não pode ser conquistado. A medida do seu dom determina a natureza do papel que você desempenha no corpo do ressuscitado. Todas as partes são importantes e boas, e o mínimo é maior que o maior aqui. Aqueles que veem claramente, como muitos de vocês, são profetas e estão muito elevados no reino. Você é a voz do próprio Deus. Ao ouvir o que está sendo dito de dentro, você é guiado pelo Espírito de Cristo, que é você mesmo. Quanto mais perto de Deus você pode chegar do que ser sua voz, do que ser sua boca. Isso é o que o profeta é. Mas ele não tem o direito de interpretar o que ouve e vê. Isso pertence a outro aspecto do ser. Comece agora a imitar a Deus, tendo um sonho glorioso do homem ou mulher que você gostaria de ser. Não pergunte a ninguém se é possível, pois todas as coisas são possíveis para Deus. Não pergunte a ninguém se você deve desejá-lo, simplesmente reivindique-o. Porque não existe morte no verdadeiro sentido da palavra. Se o seu desejo não for realizado aqui, será realizado. Então comece o seu sonho e imite a Deus. Você pode ter 90 anos e ainda ter as coisas que deseja experimentar, objetivos que deseja realizar. Então, reivindique-os agora. Pessoalmente, espero que você coloque sua esperança totalmente na graça que está chegando a você na revelação de Jesus Cristo. Mas se você não tem memória de fartura e quer prová-la aqui, fique possuído pela ideia e recuse-se a distrair. Seja qual for a sua fome, faça dela parte do seu sonho. E sonhe nobremente. Imite a Deus como um filho querido. Ele começou com um desejo, dizendo: façamos o homem à nossa imagem.
e Deus persistiu em seu desejo como se fosse verdade. Faça como Deus fez. Pegue um desejo e persista em acreditar que ele é verdadeiro. Não se desvie. Apenas continue acreditando em sua verdade e, no final, você revelará seu desejo. Você o projetará na tela do espaço, assim como Deus revelou seu desejo como Jesus Cristo. Como um pai em quem Jesus Cristo se revelou, sempre pensei ser o corpo de carne, sem saber que eu era aquele ser glorificado que refletia a glória de Deus e carregava a própria marca de sua natureza. Eu não sabia que era perfeito como meu pai, mas eu não merecia. Que eu não era tão santo quanto meu pai, mas eu não merecia. Foi tudo uma dádiva, porque era desejo de meu pai que eu a possuísse. E foi o que eu fiz. Neville Goddard.